Olá a todos e a todas, boa noite. Vamos dar sequência ao nosso curso de anatomia. Hoje falaremos diversos assuntos relacionados aos ossos do crânio, ossos do tarso e do carpo, e introduziremos também o sistema muscular, as bases do sistema muscular. Vou compartilhar com vocês aqui um arquivo. Na aula passada nós falamos sobre o sistema esquelético, não é? E hoje, mais especificamente, de início, teremos os ossos do crânio. O crânio é dividido em... Desculpe, a cabeça é dividida em crânio e face. Acredito que todos estejam vendo essa imagem que eu estou colocando aí, não é? Se alguém não estiver vendo o compartilhamento que eu realizei, por favor, me diga, para eu poder corrigir aqui. Mas acredito que todos estejam vendo. Do lado esquerdo da imagem, nós temos o crânio completo com a face. Então, temos a cabeça esquelética. Cada cor aí representa um osso. Mas para que a gente possa interagir melhor, eu peço que algum de vocês, ligue o microfone e me diga se vocês estão vendo a mãozinha, o mouse que eu estou apontando aqui. Estão vendo? O mouse em forma de mãozinha? Alguém me responda, por favor. Não. Não está vendo? Lado superior esquerdo. Continua sem ver? Não está dando para ver, professor. Que pena. Vamos nos orientar, então, pelas cores, tá? E vamos pegar esse desenho que a gente tem fragmentado, que já tem com um nome. Então, vamos lá. Então, dividindo o crânio e face. O que nós vamos ter? Primeiramente, vamos dar um enfoque aqui no crânio. Esse osso, onde está escrito aí frontal bone, bone é osso, tá? A imagem está em inglês, mas bone é só a gente entender que é osso, fica fácil a gente entender o resto. O nome é o mesmo. Esse osso da fronte, o osso da testa, não é? É um osso nos indivíduos vivos adultos, único. Ele compreende toda a porção frontal da cabeça, né? Do crânio. Esse osso ele tem como se fosse uma cavidade dentro dele, chamado de seio frontal. Ele é revestido por uma mucosa dentro desse seio. É o que a gente chama de sinus, né? Que quando inflama dá sinusite. Muitos ossos da face têm esses seios e que inflamam e geram sinusite. Eles servem como se fosse uma caixa amplificadora do som, que passa pelas vias aéreas, pela boca, né? E também para deixar a cabeça mais leve. Imagina se fosse tudo feito com um osso compacto, né? Então, esse preenchimento desses ossos tende a manter a cabeça mais leve. Justaposto ao osso frontal, a gente vai ter, nessa coloração aí, meio que salmão, não é? O osso parietal. Está escrito aí, ó, parietal bone, do lado do frontal. Lembra dele pelo fato de serem dois, né? São pares. É um do lado direito ou do lado esquerdo. Então, nós vamos ter dois parietais. Um frontal e na nuca, que é a região occipital da cabeça, nós vamos ter o osso occipital. Daquele jeito que escreve mesmo. Olha lá. Occipital, com C mudo. Essa região se chama occipício, que é a nuca, por isso osso occipital. Nós vamos ter na altura da nossa têmpora o osso temporal. Gente, é muito intuitivo, né? Esses nomes, né, eles meio que traduzem o local onde se encontra, frontal, temporal, né? Entretanto, o osso temporal, ele tem esse mais rosado aí, ele tem vários elementos importantes do crânio.
Por exemplo, esse processo, essa ponta, tudo que é processo que eu falar, são pontas ósseas, tá? Observe, tem 3 processos importantes aí, ó. O mais fininho, que parece um espinho, na anatomia, espinhos falam estilos, né? Então, é o processo estiloide do osso temporal. Oide quer dizer parecido com. Se uma coisa parece com ovo, ela é ovoide. Tá? Se parece com um humano, mas não é humano, é um humanoide. Né? Se parece com estilo ou um espinho, estiloide. Então, é o processo estiloide do osso temporal. Ele é importante porque muitos músculos que fazem o assoalho do nosso queixo, da região dessa curvatura aqui embaixo, né, próximo ao aparelho fonador da gente, se prende nesse espinhozinho ósseo, processo estiloide. Bem como os músculos que vão lá para a nossa faringe, que participam da deglutição dos alimentos, se ancoram nesse processo, no direito e no esquerdo. Os processos, eles servem, de fato, para que músculos se prendam. Não existe coisa inútil na natureza, né? No corpo humano também não é. Então, todos esses processos, eles servem como alavancas para que os músculos se prendam. Essa parte mais bujudinha, né, abaixo desse orifício, que é o nosso meato acústico externo, essa região atrás do processo estiloide aí, mais abaulada, é chamada de processo mastoideo. Por quê? Lá dentro tem uma série de galerias que também servem como se fosse uma caixa amplificadora, mas para o ouvido, certo? Lá dentro do osso temporal é onde se encontra o nosso ouvido. A nossa orelha interna, média, é no osso temporal, bem como a implantação da orelha externa também no osso temporal. Esse antromastoide aí, lá dentro, então, tem essas galerias parecidas com os seios, que se chamam antros mastoideus, né? Então, o processo gerado pelos antros, por essas galerias, essas cavernas ósseas, se chama processo mastóideo. Um músculo importante do pescoço se prende lá, que ajuda a gente a mover a cabeça para fazer a negativa, certo? Fazer não, de um lado para o outro, sim. É o músculo esternocleidomastoideo. Observe que o músculo esternocleidomastoide, apesar de ter um nome enorme, é autoexplicativo. Observe. Externo. O que é externo? Não é esse osso aqui do peito? Sim, é o osso do peito. Ele tem 3 porções, o osso externo. Ele tem o manúbrio, o corpo e o processo chifoide, que parece um chifrinho. Esse músculo, ele se prende no externo, na clavícula, que é o cleido, e vai prender lá no antro mastoide. Então, olha só o nome do músculo. Esternocleidomastoide. Na anatomia, tudo tem isso. Se você conhece bem ossos, o nome dos músculos é bem fácil de você aprender. Vocês vão ver que é bem mais tranquilo do que aprender ossos. Bom, observe então, como já falei, essa abertura acima do processo mastoide é o meato acústico externo. É onde que as vibrações sonoras entram dentro do crânio. Existe um canal auditivo que vai terminar lá no tímpano. No tímpano tem 3 outros ossinhos, o martelo, a bigorna e o estribo, que estão articulados entre si, que transferem as vibrações do tímpano para uma outra parede, como se fosse uma sala repleta com líquido. As vibrações dos ossículos presos ao tímpano fazem vibrar a membrana daquela galeria, daquela loja cheia de líquido, e faz transferir esse movimento para o líquido. Quando o líquido se movimenta, lá no ouvido interno, na orelha interna, movimenta esse líquido conforme a membrana vibra, existem pelinhos dentro do ouvido, são cerdas, né? Que na hora que essas ondas passam, elas movem os pelos de sentidos diferentes, de formas diferentes, mais intensa ou menos intensa, capazes de gerar sinais que são captados pelo nervo vestíbulo coclear
que vai levar a informação de dentro do ouvido, nessas marolinhas do ouvido interno. Esses sinais são levados lá para o cérebro para serem interpretados. Observe como que é complexo. A sua mãe arrasta o chinelo vindo da cozinha, caminhando, e você sabe que é sua mãe e que não é seu pai, pela forma de andar, né? Como que nós educamos nosso sistema sensorial, no caso, o ouvido, a audição, a ponto de perceber uma vibração, diferenças mínimas de vibração. O tímpano é como se fosse a janela da sua casa, quando passa um caminhão com uma música muito alta, ou treme, né, quando ele passa, e vibra a janela, o barulho. Às vezes, quando você coloca uma música, tem uma batida muito forte, treme a janela. O tímpano da gente é da mesma forma. As ondas que se propagam no ar fazem o ar vamos dizer assim, receber esses impulsos e transmitir essas ondas em várias direções. Os tímpanos, estando nessa direção, recebe esse vibrar, que transfere lá para os ossículos internos, que transfere para essa câmara mais interna ainda, chamada de ouvido interno. Tá? Aonde estão esses ossículos, o martelo, bigorna e estribo, nós chamamos de ouvido médio. Lá não tem água, lá é seco como o exterior, e o ouvido externo, não é? Mas é dentro da cabeça. E nessa região existe uma comunicação lá com a nossa faringe, com a nossa boca. Então, quer dizer, o ouvido tem conexão com a boca, e a boca tem conexão com o nariz tem conexão com os olhos, e eu vou falar sobre isso conforme nós formos progredindo aqui no nosso assunto. Tá? Então, vamos lá. Esse outro processo que vai para frente aí se chama processo zigomático do osso temporal. Isso eu vou falar depois, quando tiver o crânio completo. Ok. Do osso temporal, já falamos bastante. Vamos para esse osso roxinho aí, ó. Está escrito esfenoide, com S mudo, né? No português, a gente colocaria com esfenoide. Esse osso roxinho, ele serve para quê? Para conectar a face com o crânio. A face que está aqui embaixo, perdão, a face que está mais embaixo aqui, tem contato com o crânio com partes fixas e também com parte móvel, que é a mandíbula, que é a parte de baixo da arcada dentária. A parte fixa se prende tanto aqui no osso frontal, encaixa aqui, encaixa no esfenoide e também nesse osso verdinho, chamado etimoide. Esse osso verdinho, chamado etimoide, ele tem uma lâmina, ele está ali na base do crânio, entre os olhos. Se a gente pegar com o dedo, se pudesse, não tivesse o globo ocular, e colocasse a mão na parede medial da nossa órbita, que é o buraco onde fica o nosso globo ocular, na medial, a gente tocaria o osso etimoide, como está representando ali, né? Ele tem uma lâmina que desce e que separa as duas cavidades nasais, a direita e da esquerda. Quando você olha no espelho, o nariz tem um septo que separa. Não é só a bolinha do nariz, são duas câmaras inteiras separadas por esse septo. Então, esse osso etimoide é importante para separar as lojas nasais, as regiões da cavidade respiratória, das vias aéreas superiores. Bom, esse é o osso etimoide. Beleza. Agora vamos para a face. Na face, a gente tem dois ossos importantes. Na verdade, todos são importantes, né? Mas que são bem visíveis e às vezes as pessoas confundem. Que são quem? A mandíbula, que é a arcada dentária inferior, que abriga a arcada dentária inferior, e a maxila, que é onde recebe os dentes da arcada dentária superior. Observe que a maxila, ou osso maxilar, ela está representada aí de alaranjado,
né? Os dentes superiores se implantam em toda ela, mas ela não é apenas para receber os dentes, os alvéolos dentários, que são os furinhos onde os dentes estão alojados. Ela ainda forma a base do nariz, olha lá. Nesse esqueleto aí não tem o nariz completo, porque a ponta do nariz nosso não é feito de osso, é feito de cartilagem, como a nossa orelha também, nessa parte durinha. Então, quando você pega no seu nariz, essa parte molinha é feita de cartilagem. O septo nasal também. Ele é ósseo, mas ele é ósseo lá dentro. Aqui na ponta, ele é cartilaginoso. Então, nessa região da nossa face, até aqui na base do nariz, e até na órbita, nessa região aqui, você vê na minha imagem, é feito tudo pelo osso maxilar. Então, não se engane, maxilar não é só para dentes, tá? A face quase que toda é feita pelo maxilar. Completando o nariz, tem só 2 ossinhos, que está representado no roxo mais claro, chamado de osso nasal, certo? Existe um outro osso vermelhinho, escrito lacrimal, estão vendo? Está de vermelho. Do lado do nasal, entre a maxila, está separando os dois. Esse osso lacrimal, ele tem um furinho. Um furinho. Ele está, se você fosse colocando o dedo aqui, ó, no nariz, e entrando para dentro da órbita, você vinha aqui maxila, maxila, maxila lacrimal, mais para dentro, etimoide. Tá? A parede lateral da nossa órbita, essa região aqui, ó, vocês veem na minha imagem, a lateral da órbita, essa aqui, é formada por esse azul, por esse ossinho azul aí, que se chama zigomático. Ele ainda desce para formar a maçã do nosso rosto. Ó. Osso zigomático. Tá bom? E na arcada inferior a gente tem a mandíbula. Grava o seguinte, olha. Tem o X aí na maxila, não é? Qual que é fixa? A mandíbula ou a maxila? Olha, a mandíbula é solta. A mandíbula, mole, lá, mandíbula. Certo? A maxila não. Eu não converso assim, ó, com a mandíbula parada, mexendo na cabeça, não. A cabeça fica parada e a mandíbula que move. Então, vamos pensar assim, a maxila é a fixa. Fixa tem X, maxila tem X. Assim você não confunde, tá? Mandíbula não tem X, então é a que move. Beleza? Ótimo. Observe que está escrito ali o vômer, né? O vômer, nessa imagem, ele não está muito bem definido, porque ele está encoberto pelo osso zigomático, ou seja, ele está também fazendo parte do septo nasal. Está vendo lá o osso etimoide, o verdinho, e o vômer que está descolorido, não tem cor. E o vômer encaixa lá no etimoide. O vômer também é uma lâmina. Então, pensem bem, ó. Vômer, etimoide. Um encaixa no outro para fazer o septo nasal. Beleza? Vamos ver a imagem, então, de uma outra perspectiva. Depois eu vou... bom, vamos olhar esse aqui do bebê primeiro. Observe, gente, esses ossos do crânio. Aqui nós temos uma cabeça fetal. Como assim fetal? De um bebezinho que ainda não nasceu, está sendo formado no ventre materno. Observe que por cima a gente tem, do lado direito que a gente está vendo, o que está em azul é o osso frontal. É como se você visse a cabeça da criança por cima. A cabeça saindo pelo canal do parto da mãe, certo? O que está de azul aí é o osso frontal. Lá na vida uterina, o frontal ele é dividido também em 2. Depois ele se funde. Tá bom? O osso parietal, a gente nasce com 2, que é esse verdinho aí, parietal. Parietal direito, parietal esquerdo. E o roxinho, o occipital, também fecha dentro do útero, não é? E nós nascemos com apenas um. Observe que entre os ossos todos aí, você tem também cartilagem.
que é a mesma que tem no nosso nariz, é parecida. Para que tem cartilagem entre os ossos? Porque o bebezinho tem que passar no canal do parto. Imagine só se fosse uma cabeça inflexível como a nossa adulta. A gente não conseguiria passar. Quando temos a cartilagem entre os ossos, é possível que os ossos encavalem um no outro, diminuindo a circunferência da cabeça. Assim o bebezinho consegue passar no canal do parto. Tá? O cérebro da criança, nessa fase, ele é bem pouco desenvolvido na parte do córtex, que é a parte do raciocínio, da questão motora, de andar, né? Tanto que nós humanos demoramos um tempão para conseguir andar, né? A maioria aí de 9 meses a 2 anos para começar a andar, né? Bem, com desenvoltura. Porque o córtex, que é a parte grande do nosso cérebro, nessa fase está pequenininho. Então o cérebro fica pequeno dentro de uma caixa craniana grande. Por quê? Se precisar diminuir o tamanho, porque é flexível o crânio, não esmaga o cérebro, não danifica, certo? Então é muito bem projetado esse fenômeno do nascimento, né? Aí, do lado esquerdo, a gente tem a cabeça, no caso aí no crânio, em vista lateral. O osso roxinho continua sendo... Roxo não, meio lilás isso aí, né? É o occipital. O azul continua sendo o frontal. Parietal é o verdinho. Aí um pouco puxando para o cor-de-rosa é o temporal. Observe que o temporal está conectado com o zigomático. Observe que esse meio laranjado, meio salmão, é o zigomático. E eles meio que pulam esse arquinho que sai do temporal e vai até o zigomático, pula o esfenoide, que nessa imagem está representado em um tom meio amarelado, meio abóbora, né? E a gente pode ver também a maxila sem os dentes, né? Porque não nasceu dentinho ainda, é um feto, que é a arcada dentária superior. O osso lacrimal, você vê lá, ó, meio cor-de-rosa, meio, sei lá, que cor que é essa. E o nariz, puxando para o alaranjado ali, certo? E no nariz tem quais ossos? Os ossos nasais, mas também o osso maxilar, tá? No caso do etimoide, ele está encoberto. Está encoberto porque a face está conectada ao crânio. Ele está abaixo aqui do zigomático. Observe que em todos os pontos aqui, a gente vai ter essa cartilagem. Por isso que quando você pega um bebezinho no colo, encosta na cabecinha dele assim, o pessoal fala moleira, não é? Porque é molinho. O nome científico disso é fontanela ou sagita. Tanto que a sutura entre os ossos, que depois que os ossos vão crescendo em direção ao outro, e aí eles substituem essa cartilagem por matriz óssea. E um osso cresce no outro e forma como se fosse uma sutura óssea mesmo, bem dura. Essa sutura recebe o nome de sutura sagital, justamente porque essa região aí era a sagita, ou fontanela, ou moleira. Aí, observe que eu tenho várias suturas separando os ossos. Entre o occipital, que é o da nuca, e os parietais, eu tenho a sutura lambdoide. Por que lambdoide? Ó, eu já vi aqui mais cedo que oide é parecido com, mas não é, é parecido com. Sim. Parecido com o quê? Com o lambda, que é uma letra, não é? Grega. E essa oide parecido com o lambda, quer dizer, não é um lambda perfeito. O lambda, se você depois der uma olhada, ele tem esse formato, tipo um Y invertido. É como se fosse o Y, a parte ascendente do Y, seria a sutura sagital e as duas perninhas separando ali o osso sagital, o osso occipital. Entre o osso frontal e os dois ossos parietais também tem uma sutura longa, não é? Ela se chama sutura coronal. Por que coronal?
Exatamente porque é onde a gente, no passado, viu os reis colocando a coroa nessa região da sutura coronal. Era porque tinha que escolher o nome, né? Então, ficou assim. A sutura que separa o temporal do parietal é chamada de sutura escamosa, porque ela é diferente dessas outras. As suturas aqui que nós estamos falando, elas se interdigitam, o osso cresce em direção ao outro, interdigitam no outro, firme. No caso do osso temporal, essa parte escamosa dele, parece uma escama de peixe, ela repousa sobre o parietal, ela não interdigita nele assim. Ela vai crescendo e repousa nele aqui. Recobre ele, certo? Parece uma escama, por isso sutura escamosa. E a sutura entre os dois ossos nasais, ela é reta. Como ela não tem entranças, nós chamamos de sutura plana. Deixa eu ver se eu coloquei. Só ir para frente um pouquinho para mostrar. Olha lá a sutura, estão vendo? Olha lá, entre os dois ossos nasais. Está do lado direito. Estou vendo a cabeça por cima, né? Estou vendo só um pedaço do nariz de roxo. A sutura entre os dois nasais é plana, diferente da sutura entre os dois parietais, lá no meio, não é? Que é toda serpenteada, assim, como se fosse uma costura mesmo entre os ossos. Aí nós não temos mais cartilagem, tudo foi substituído por osso. Mas as marcas, as cicatrizes de onde havia cartilagem permanecem. Até quando o indivíduo é bem velho. A não ser que seja uma pessoa acima de 90 anos, acima dos 85 anos, que é muito difícil no cadáver você distinguir os limites dos ossos, que cresceu e fundiu tanto que parece um osso só. Né? Vamos voltar lá então, onde a gente estava. Já vou vir para cá. Então, olha só, nessa imagem que a gente tem. Vamos lá no nariz, olha. Que está de roxinho aí, os dois ossos nasais. Beleza? Olha a estrutura separada dos dois ossos nasais. É plana. Tá? Observe abaixo desses ossos nasais aí, a lâmina que separa as duas cavidades nasais. De quem que ela pertence? Está escrito lá, ó. Lâmina perpendicular do etimoide. Né? O prato, né? Ou o prato do etimoide, como está falando ali. Prato perpendicular. Ou folha etimoidal que desce ali. Mas na anatomia em português nós chamamos de septo nasal, ou lâmina vertical do osso etimoide. Observe que tem um ossinho cor-de-rosa completando o septo nasal, escrito vômer na setinha, estão vendo? Naquela imagem a gente não via, porque estava encoberto pelos outros ossos. Né? Bom, voltando ao nosso querido etimoide, observe que tem duas, como se fossem protuberâncias dentro do nariz de cada lado, né? Uma azul e uma verde. A que está de verde não é coincidência, não. Ela foi pintada de verde porque ela também pertence ao osso etimoide. Como o osso etimoide está de verde aí, a concha nasal média também ficou pintada de verde. A concha nasal inferior está de azul, porque ela não pertence a nenhum outro osso do crânio. É um osso separado. Então, a concha nasal inferior, que osso que é o dela? O osso da concha nasal inferior. Tá bom? Agora, a concha nasal média é do osso etimoide. Professor, mas tem a concha nasal superior? Tem, você não está vendo, porque está encoberta pela posição do osso nasal. Mas ela existe, está logo acima da concha nasal média. E ela também pertence ao osso etimoide. Então, concha nasal superior e média do osso etimoide. Observe lá dentro da órbita que tem pintadinho de verde também, não tem? Quer dizer que o osso etimoide vai até lá e ainda forma a parede medial da órbita. A órbita é isso daqui, ó, em volta, essa loja, essa galeria que o nosso globo ocular fica preservado lá dentro. Né? O que orbita um planeta? Né? A Lua orbita a Terra. Então, a órbita de um planeta é o que está em torno. A órbita do globo ocular, essa estrutura óssea que o contém. Talvez seja um termo mais adequado.
Vamos lá. Daí a gente vê pela frente o osso frontal, que é esse que está de amarelo, não é? Os ossos parietais, vistos lá para o fundo, né? Tá de meio salmão ali, lado direito, lado esquerdo, parietal direito, parietal esquerdo. Os ossos temporais aí você pode ver de meio rosa, meio pink aí, não é? É rosa choque, né? Sei lá como fala isso. Tô apanhando esses rosas, né? O homem tem uma dificuldade, né, para saber a diferença de cores. Mulher tem detalhes com isso, né? Até tem especulações de que as mulheres consigam ver mais cores do que nós homens, né? Isso não é invenção, não. Isso é cientificamente comprovado, né? Vamos lá. Tá de azul também o zigomático, não é? Direito e esquerdo. Olha só, a mandíbula tá sem cor, a maxila tá de alaranjado, meio alaranjado, talvez uma abóbora aí, sei lá. Mas eu quero que vocês vejam o osso que está de roxinho. Esse osso roxo, ele tem como se fosse uma asa. Estão vendo? Vocês estão vendo a asa maior direita e a asa maior esquerda do osso esfenoide. Observe que ele faz o fundo da órbita lá atrás. E ainda tem duas outras asas que descem, que é onde que a face encaixa. São as asas menores. Vamos tentar encontrar ele mais para frente. Eu acho que eu coloquei ele isolado em uma imagem lá, vai ser legal de ver. Aqui a gente já viu, só que eu coloquei os nomes em português aí do lado. Aqui, gente, coloquei uma imagem de baixo do crânio, para a gente poder ver por baixo. E a gente aproveita e já trabalha com os dentes. Olha só, esse grande osso amarelo aí, a base do crânio talvez seja um dos principais. Nessa região posterior aqui da nossa nuca, né, região do occipício, é formada por esse osso chamado occipital, que está de amarelo. Observe que ele tem duas estruturas perto desse furo grande aí, ó, que está representado de preto, que é chamado de forame magnum. O forame magnum, que é o maior forame do corpo, o que será que passa ali dentro, hein? Passa ali dentro é a medula espinhal, que leva as informações do cérebro, desce como um cordão dentro da nossa coluna vertebral. E a nossa cabeça repousa sobre a coluna vertebral, encostada no primeiro osso da coluna vertebral, chamado de Atlas. Ele se chama Atlas porque ele recebe o nome daquele titã da mitologia, não é? Grega, segundo a mitologia, né, gente? São formas de aprendizado antigo que tinha na mitologia. Havia um titã que foi condenado após os deuses terem vencido a batalha com os titãs. Todos os titãs foram presos em locais diferentes, mas esse ficou obrigado a segurar o planeta Terra, não é? Debaixo da Terra. Isso, quando a pessoa não sabia nem como que era o planeta Terra, de fato, né? Hoje, ele dá nome, quando você compra aqueles globos terrestres, né? A gente costuma chamar aquilo de Atlas, por causa do titã que segurava o globo. Depois Atlas virou Atlas de plano, né? Mapa, conjunto de mapas virou Atlas, Atlas de figurinha, Atlas anatômico, né? Tudo em homenagem ao titã Atlas, né? Mas isso a gente sabe que não existe nenhum titã segurando embaixo da nossa Terra. A ciência já provou que é a interação da gravitação universal, né, que nos atrai para o nosso Sol e nos mantém afastado de cada planeta. Então, é bem mais complexo do que apenas um titã segurando a gente lá. Mas, enfim, essa parte branca aí do osso occipital é a faceta articular, chamada de côndilo occipital, que entra em contato com esse titã, que é a nossa primeira vértebra do pescoço, chamado de Atlas. A segunda vértebra do pescoço tem um pininho para cima, onde o Atlas se encaixa, para poder girar a cabeça. O Atlas só faz segurar a cabeça.
A vértebra que tem um pininho, como se fosse um eixo onde o Atlas se encaixa e gira, é a responsável da gente fazer não, certo? É um pivôzinho onde o Atlas gira. É como se o C1, a vértebra cervical 1, encaixasse na vértebra cervical 2, nesse pino, e girasse a cabeça sobre ele. Como axis é o nome dado ao eixo, não é? Por essa vértebra ter esse eixo, a vértebra C2, que é a cervical 2, recebe o nome de axis. Então a gente tem essa dupla, né? Atlas e axis, a vértebra C1 e a vértebra C2. Do C3, C4, C5, C6, C7 da coluna vertebral, elas não têm nomes específicos, só as duas primeiras. As vértebras C3, C4, C5, C6, C7 são esses os nomes delas. Na hora que começa a surgir as costelas, entra no tórax. Então, ali, as vértebras recebem outro nome. Elas recebem, ao invés de C, da região cervical, que é pescoço, elas recebem a designação T. Aí vão ser 12, não é? T1, T2, T3, T4, T5, reticências, T12. A última é T12, porque temos 12 costelas. Um par para cada lado, 12 pares de costelas, não é? No nosso tórax, no nosso gradeado costal. Então, de T1 até T12. Acabou a costela, acabaram as costelas na nossa coluna vertebral, aquela região passa a se chamar região lombar. Então, as vértebras passam a ser denominadas com a letra L. São 5. L1, L2, L3, L4, L5. Daí, nós temos um outro conjunto de vértebras que elas são fundidas. Elas formam uma estrutura parecida com isso que eu estou fazendo com a mão. Essa estrutura é onde se prende na cintura pélvica. Lembra que eu falei que a cintura pélvica é onde os membros inferiores se encaixam, não é? Para poder ter a coxa, a perna, o pé, encaixa na cintura pélvica. Então, a coluna termina na cintura pélvica, nessa região. São 5 vértebras fundidas. Essa região se chama de região sacral. Então, nós vamos ter, apesar de estarem fundidas, até a adolescência, nós temos 5 vértebras separadas por cartilagem. Conforme passa o tempo, elas se fundem e torna-se apenas uma. Beleza? A estrutura fundida se chama sacro. Cada uma das vértebras separadas se chamam S1, S2, S3, S4, S5, em homenagem ao sacro, né? E, por fim, nós temos uma terminação, que é o rabo vestigial da espécie humana, que na maioria das pessoas vai ter de 3 a 5 vértebras, que é o cóccix, que a gente pode chamar, apesar de escrever C-O-C-C-I-S, cóccix, um C mudo, a gente pode abreviar como CX, CX1, CX2, CX3, por causa da sonoridade, CX4, CX5, tá? Mas tem pessoas que podem ter mais de 5, 8, até 12, mais que 12. Só que nesse caso, a pessoa vai ter o rabo mesmo, né? Um rabo proeminente. Por que você não vê isso daí com frequência para rabo na espécie humana? Tem gente que tem uma proeminência e tem gente que tem o rabo de fato. Porque as pessoas tiram, cortam, fazem cirurgia ou não se mostram, né? Mas o rabo é prejudicial para a postura ereta na espécie humana. Que animais que você conhece que são bípedes, ou pelo menos que se locomovem parcialmente bípede, que tem rabo? O rabo atrapalha o andar bípede. Então, com o passar da evolução, a espécie humana, o rabo perdeu importância para ela. E a presença do rabo dificultava a pessoa ficar de pé.
Então, os indivíduos que ficavam menos de pé vigiavam de forma precária o ambiente e estavam mais suscetíveis a serem caçados pelas feras do passado, né? Então, eles foram eliminados. O indivíduo que vivia mais tempo conseguia ter as suas mãos livres, se defender com mais facilidade, se locomover com mais facilidade. Então, ele foi aliado a uma necessidade de se andar bípede e um prejuízo de ter rabo. Então, quanto menos rabo tinha, mais fácil tinha andar bípede. E com o passar dos séculos, o rabo foi entrando em desuso e foi uma característica prejudicial para quem tinha. Logo, quem não tinha, levava vantagem. Isso é a teoria da seleção natural, Charles Darwin, né? O ambiente, as necessidades do ambiente fazem com que as características mais adaptadas de uma população sejam selecionadas, preferidas em detrimento de outras que são não tão favoráveis, né? Bom, enfim, falei da coluna vertebral inteira para vocês aí, não é? Lembrando os nomes C1 até C7, cervicais. T1 até T12, torácicas. L1 até L5, lombares. S1 até S5, sacrais. E CX1 a CXN, por que CXN? Porque é número indefinido, que pode variar. Maioria CX3 ou CX5, máximo, são as coxígeas, ou vértebras do cóccix. Ótimo. Bom, voltando aqui à nossa cabeça, né? Então, ali, em C1 e C2, que é Atlas e Axis, são as primeiras vértebras da coluna, apenas o Atlas entra em contato com a cabeça. Ótimo. Nessa imagem, a gente pode ver o osso temporal meio que rosado aí, não é? Observe a quantidade de forames, de furos. Cada furinho desse, gente, passa uma estrutura nobre. Que o nome aí está dizendo, né? Ó, jugular foramen, né? Quer dizer, a veia jugular passa por ali, que é a que leva o sangue da cabeça de volta para o corpo. O carotid canal, né? O canal carotídico, no português, é onde a artéria carótida, trazendo o sangue do coração, entra para o crânio, carótida interno, né? Enfim, vai ter vários forames que depois, se vocês quiserem, eu descrevendo cada um para vocês, mas não é o objetivo nosso. Quero que vocês olhem nessa imagem aí, o osso roxo. Olha, as asas do esfenoide, as grandes asas do etimoide, do esfenoide, e as asas pequenas estão para baixo. Tá vendo ali? Aí nós vamos ver o vômer entre elas, um pedacinho dele. De verde, lá no palato, tem uma estrutura que é o próprio osso etimoide. Só que você está vendo ele por baixo, né? Ele está lá em cima. Em destaque, a gente tem, para essa imagem que eu queria mostrar, é o osso maxilar. Observe que, além de formar praticamente a face quase toda aqui, não é? Aqui já é zigomático, mas até próximo ao zigomático, é tudo maxilar. Ele ainda forma o céu da boca, que nós chamamos de palato. O palato duro, ele tem um osso. Se você colocar a língua no seu céu da boca, você vai sentir que ela é dura. Que o céu da boca é duro. Porque tem um osso lá chamado maxila ou maxilar, e um outro osso lá para o final amarelinho, chamado de osso palatino. Esse é específico para o palato e que pode confundir em concursos. Se você coloca lá, a tendência de a gente chutar é muito grande quando a gente não sabe, né? Então tá lá a pergunta: qual osso está responsável? Qual alternativa tem ossos que estão responsáveis pela formação do palato? Se tiver alguma alternativa com maxila, você pode colocar. A pessoa fica esperando só palatino, osso palatino, mas não.
é uma dupla, é a maxila e o palatino para formar o palato. Então, tem umas peguinhas de concurso, às vezes, que nos derrubam. Então, vamos lá. Vendo a arcada dentária, eu vou ter uma união, uma sutura, não é? Entre os ossos da maxila. Peraí, professor, quer dizer que o osso maxilar também eram dois e eles se fundiram? Sim, também. Só que existem pessoas que esses ossos não se fundem. Então fica como se fosse uma fenda no palato da pessoa. É o que nós chamamos de fenda palatina, que às vezes aparece até de fora da boca aqui, ó. Até o lábio da pessoa fica fendido. Nós chamamos de lábio leporino. Tem que fazer cirurgia para estética no lábio e reparativa no palato. Por quê? O que você come vai parar lá na cavidade nasal. E não é vantagem para ninguém, né? Inflama. Às vezes o bebê chora, ao mamar, engasga muito, e aí a mãe vai ver tem uma separação no céu da boca, no palato. Ele tem fenda palatina. Tá bom? Vamos aos dentes. Sigam essa linha que separa os dois lados da mandíbula, até o fim, até os dentes da frente. Você vai ver que nossa arcada é par. Né? O que eu tenho do lado direito, eu tenho o mesmo do lado esquerdo. Então, vamos lá. Eu tenho aqueles dentes maiores que incidem primeiro no alimento. São os incisivos. Aí eu vou ter o primeiro incisivo. Eu quero que vocês desprezem o lado esquerdo da imagem, tá? Vamos só do lado direito. Então, eu vou ter do tracinho que separa, da sutura que separa a mandíbula em duas, a maxila em duas. Eu vou ter o primeiro dente incisivo, tá? Do lado dele, eu vou ter o segundo dente incisivo. Depois do segundo incisivo, eu vou ter um dente mais pontiagudo, que nos cães é bem proeminente, por isso recebe o nome de dente canino. Só tem um, tá? De cada lado, e em cada arcada. Depois do canino, eu vou ter os dentes pré-molares, que vão fazer uma pré-moeção, pré-moagem, não é? Correto? Do alimento. Então, eu vou ter o primeiro pré-molar e o segundo pré-molar. Aí, vou ter esses dentes que são mais largos, né? Que são os dentes molares, que são aqueles que realmente moem o alimento, né? Antes da deglutição. Então, eu vou ter o primeiro molar, segundo molar. E, com a chegada da idade adulta, o indivíduo tem o nascimento, ou às vezes não tem, do terceiro molar, que também é chamado de dente ciso aqui na nossa região. No Nordeste, é chamado de dente queiro. E, em alguns lugares, é chamado também de dente do juízo. Exatamente pelo fato de ter... de nascer mais ou menos na época que a pessoa começa a se tornar adulta, né? Jovem adulto. Então, mas esse dente ciso, esse terceiro molar, também é considerado meio que um órgão vestigial. O nosso rabinho, o cóccix, é vestigial, a gente não usa para nada mais, né? E rabo, ele geralmente ou ele é associado ao equilíbrio ou a situação de ser prênsil. O que é prênsil? De prender, por exemplo, como alguns macacos prendem, sustentam o corpo pelo rabo, né? A cauda prênsil, como se fosse uma mão. Que é o caso da nossa, que era. Mas aí, nesse caso, esse dente aí, por que ele é inutilizável para a gente? Muitas pessoas retiram. Esse dente vinha mais ou menos no meio da nossa vida, quando nós vivíamos lá no período antigo, né, das cavernas. Na época não tinha anestesia, não tinha restauração, não tinha escova de dente, não tinha fio dental. Então a pessoa perdia os dentes muito cedo. A dentição de leite era substituída pela permanente, a primeira dentição pela segunda, e essa terceira dentição, que é a do siso, vinha substituir os dentes molares que caíram. Né? Hoje em dia, ela vem substituir o quê, se a gente não deixa cair nada? Ela vem e entorta os dentes da gente, né? Porque não caiu, não tem espaço para ela.
Eu tenho todos, eu tive que tirar um, na verdade, porque ele nasceu empurrando os demais, mas os outros 3 nasceram com espaço. Tem pessoas que não têm esse espaço e atrapalha ao invés de ajudar. Então, como ele não tem função, hoje em dia, que a função dele era substituir dentes perdidos, então ele é chamado também de dente vestigial. Existe um outro órgão vestigial no nosso corpo, que é o apêndice. Está lá no nosso intestino, que nós vamos estudar mais para frente, não agora. Era quando a gente tinha uma alimentação mais crua e comíamos muitos vegetais, muita celulose, precisávamos muito do apêndice. Hoje a gente não tem mais esse tipo de alimentação. Ele só serve agora para inflamar e dar apendicite, né? Tá ali, mas tem a sua função, de certa forma. Ele também é um órgão vestigial. Então, os dentes nós já vimos, vamos seguir. Outras visões do nosso crânio, a vista posterior, essa eu já falei com vocês. Aqui uma imagem, de fato, da nuca de um crânio. E nós vamos ter os ossos parietais em cima, o osso occipital, os temporais estão meio de ladinho ali, mas tem um osso aí que eu não falei. Tá vendo esse osso aí formado no meio da sutura? Na verdade, tem vários ossículos também formados aí dentro da sutura. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas eu estou apontando para ele. Esse osso não tem nome, na verdade ele recebe o nome de osso sutural, porque ele é formado dentro da sutura. Ele não é nem occipital nem parietal, não é o parietal que se lascou ou o occipital que quebrou, não, fraturou. Esse osso é formado dentro da cartilagem que tinha nessa região, então chamamos de osso sutural. Aí uma cabeça em corte, né? A gente pode ver lá de osso mesmo, o osso parietal, o osso frontal de amarelo mais escuro, o occipital também de amarelo lá na nuca, o temporal, uma cor meio carne, assim, meio salmão, né? Mas essa imagem ela é interessante para você ver o frontal. Olha lá os sinos frontales, ou sinos frontais, ou seios frontais. O buraquinho onde dá sinusite no osso, né? É interessante também para a gente poder ver o osso esfenoide, que é o que está de roxo. Olha lá, ele também tem seios ou sinos no meio dele. A asa maior dele, a asa menor descendo para se acoplar com a face, a asa maior acoplando com o crânio. A gente pode ver também nessa imagem, coisas que a gente já citou, lá no septo nasal, não é? Olha a lâmina do etimoide de verdinho descendo. E o vômer completando a lâmina do etimoide para fazer o septo nasal ósseo. Dali para frente, em direção ao nariz, é cartilagem. A gente vê também, ó, o palato, feito pela maxila, e um pedacinho feito pelo osso palatino. Vemos também aqui o osso nasal de roxo lá na frente. Tá? Então, a gente tem a mandíbula. Esse corte, gente, chamado corte sagital, porque é em cima da sagita. Olha só a imagem aqui embaixo, do crânio sendo cortado. Tá? Ok. Aqui o crânio está cortado em um corte transversal, como a gente tira a tampinha da laranja, né? Olha lá no esqueletinho no canto, representando. A gente vai ter a base do crânio, que a gente retirou a calvária. A calvária é o topo da cabeça aqui, não é? E a pessoa que não tem cabelo, tem exposta a calvária, ela tem o quê? Calvície. Beleza? É um nome relacionado, só para você lembrar, o nome calvária. Olha só nessa base do crânio, tem verdinho também do etimoide. Olha só que interessante. Na verdade, essa crista que sobe do etimoide, que aqui na outra imagem dá para a gente ver melhor, ó. Olha o verdinho, uma crista subindo para dentro do crânio. Parece uma crista de galinha. E o nome dela realmente é, olha lá, crista galli. Galli quer dizer galinha. Do lado da crista galli tem uma lâmina toda furadinha, chamada de lâmina cribiforme. Para que ela serve?
os nossos nervos olfatórios chegam até ali, saídos do cérebro, repousam sobre aquela lâmina, chamados de bulbos olfatórios. Dali em diante, vários nervinhos, terminações nervosas, descem para dentro da cavidade nasal para captar os aromas no epitélio nasal. Então, elas têm que passar para dentro do crânio através de algum forame, não é? Então, olha, são centenas de forames, de microforames, chamados de crivos, que estão naquela lâmina do osso etimoide. Então, o osso etimoide, gente, é mais importante do que a gente imagina. Agora, de roxo, a gente consegue ver o osso por cima, que é o esfenoide. Parece aí uma raia, não é? Um morcego, sei lá. Nessa região aí, tem essa depressão chamada de cela túrcica ou cela turca, que é onde fica depositada uma glândula importantíssima chamada de glândula hipófise, que coordena, que a glândula mestra coordena as outras glândulas. Nessa região, nessa bolsa óssea aí, está repleto de vasos sanguíneos, é porque eles foram retirados, você não está vendo, eu sou o osso, né? Mas essa glândula hipófise está mergulhada em um seio venoso, onde ela libera os hormônios, e como eu posso explicar isso? Imagine se você vive numa cidade rio acima, e você tem um colega que mora rio abaixo, e você não tem internet, vou lá na Idade Média, tá? E você quer mandar uma mensagem lá de cima para o seu colega, você poderia colocar dentro de uma garrafa no rio, né? Fechar um bilhetinho e jogar na água, esperar um tempo, daí um pouco, a garrafa chegaria lá embaixo, a pessoa abriria a garrafa e lia. É uma hipótese, para você mais ou menos entender. A glândula hipófise, ela joga na corrente sanguínea mediadores químicos que vão descendo pelas veias e quando chegam no órgão-alvo, por exemplo, a tireoide, essa glândula aqui, aquela mensagem manda, tireoide, trabalha, certo? Outras mensagens são endereçadas às glândulas reprodutivas, por exemplo, produzam gametas, certo? Então, a glândula mestra, a tireoide, fica ali. Hipófise, fica ali. Ela comanda todas as outras glândulas, suprarrenal, pâncreas, tá bom? É importante para a gente saber que está no crânio, nessa loja aí, cela túrcica. O osso temporal tá bonitinho aí, de vermelho, e o osso occipital também. Pronto. Olha só, o esfenoide visto de frente, né? A asa maior, a asa menor. Beleza, o crânio, então, já foi. Já vimos o crânio. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida aí? Pode falar, gente. Não fica com medo de mim, não. São muitos ossos, né? Mas a gente vai mandar o exercício para vocês. Eu acho que eu até já mandei. Se eu não mandei, eu vou mandar. Vai deixar bem facinho de você memorizar isso aí. Parei a apresentação, vocês voltam aqui comigo, né? Eu gostaria de mostrar para vocês, então, agora, os ossos do carpo e do tarso, que seriam os ossos dessa região da mão e do pé, fora o metatarso e metacarpo, que são esses ossos aqui que eu já mostrei, e as falanges que eu já mostrei, são os ossos pequenos do carpo, aqueles aqui. Então tá, vamos lá, deixa eu ver qual deles que está aberto, tá. Eu vou compartilhar o arquivo aqui com vocês. Vejo que vocês gostam de conversar mesmo, hein? Quem dera se na sala de aula fosse assim, né? Vamos lá. Se não estiver vendo, me fala. Bom, os ossos da mão. Quais os ossos da mão? Já falamos esses aí que ele está pintando, né? São as falanges. Olha lá. Nós vamos ter as falanges distais, que são as pontinhas dos dedos, as falanges médias, que são as azuis, e as falanges proximais, que são as verdes. Tá?
E esses ossos amarelos são do metacarpo. São mais próximos do carpo, que estão de roxo. Aí nós vamos ter, perdão, uma enumeração de 1 até 8 com os nomes dos ossinhos. Nós vamos ter, trapézio é o 1, o 2 se chama trapezoide, o 3 se chama captato, o 4 se chama amato, o 5º se chama pisiforme, o 6 piramidal, o 7 semilunar e o 8 escafoide. Né? Mas fica difícil da gente gravar assim, não é? Então eu vou tentar fazer de uma forma um pouco mais facilitada para vocês entenderem. Não foi fácil para mim gravar isso daí, não, para eu gravar. Não foi. Mas acredito que para vocês não vai ser também. Mas se vocês fizerem uma técnicazinha bem legal que eu tenho, fica fácil de você aprender. Vamos pegar o Paintbrush aqui. Eu peguei uma imagem aqui do Paint, no aplicativo Paint. Estão vendo, não? Beleza. Aqui nós estamos representando, olha, é uma mão, a mão daquela imagem, tá? É a mão direita espalmada para você. Olha, é como se eu pegasse a mão na posição anatômica e colocasse do lado do meu rosto, que você está olhando para mim. Meu rosto seria aquela mão que está desenhando e a mão direita voltada para você, tá? Beleza. Então, vamos lá. O que a gente tem? Aqui embaixo, para ficar fácil da gente entender, eu vou colocar as letrinhas. Nessa região aqui, eu vou ter um T, e aqui também um T. Então, nós vamos ter, o do nosso primeiro dedo se chama trapézio, e o do lado dele, trapezoide, tá? Então, TT. Ficou fácil. Agora, esse daqui, do outro lado, nós vamos ter um aqui, chamado de piramidal. Por que piramidal? Ele tem um formato mesmo de uma pirâmide, é o que está embaixo dessa bolinha aqui, ó. Em cima do piramidal vai ter uma bolinha. Essa bolinha parece muito uma ervilha. E ervilha tem um nome científico de Pisium sativum. Igual nós temos o nosso nome Homo sapiens, né? O cachorro é Canis familiares, o gato é Felis catus, enfim. A ervilha é Pisium sativum. Como parece uma ervilha, esse ossinho, do tamanho de uma ervilha mesmo, então ele tem forma de ervilha. Nós chamamos esse ossinho de pisiforme. Então ficou fácil, olha. Do lado direito, PT. Do lado esquerdo, PP. Beleza? Daí, nós vamos ter uma sequência de ossos aqui, que vai formar meio que um Z, ó. Certo? Geralmente, quando estou em sala de aula, eu conto uma historinha para os meus alunos gravarem isso daí. A historinha é mais ou menos assim. A história é mais idiota do mundo, mas a pessoa grava. Existia um cara que era um capitão do exército, né? E que ele era muito apaixonado por uma moça. E aí, ele gostava de fazer serenata para essa moça. E ela adorava também, né? Ia lá na varanda, no mezanino da casa dela, assistir eles fazerem serenata. Aí, certa vez, ele combinou com os amigos, né? E foi fazer essa serenata. Chegou lá,
Só que ele era muito metódico, né? Ele só fazia serenata se tivesse com a lua no céu, visível, bonita, cheia, né? Então marcou o dia da lua cheia e tal, e foi. Na hora que ele foi começar a fazer a serenata, tava todo mundo lá, 3 da manhã, moça dormindo, né? Na hora que ele foi começar a serenata, vamos lá, gente, ó. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Aí na hora que ele olhou pro céu, a lua não tava. Ele, peraí. O que foi, capitão? Não. Sem a lua eu não toco. Que isso? Não, espera, por quê? Tinha entrado uma nuvem na frente da lua. Aí eles sentaram no passeio lá e ficaram, esperaram. Daí um pouquinho, a lua apareceu, vamos, gente, vamos. Aí ele falou, é 1, é 2, é 1, é 2, é 3 e... Peraí. O que foi, capitão? A lua sumiu de novo. Que isso? Só toca com a lua. Calma, paciência. Esperaram mais 40 minutos. Nada dessa lua aparecer. Aí, de repente, a lua apareceu correndo. Vamos, capitão, olha lá a lua, lá, vamos. Vamos. De repente, é 1, é 2, vai. A hora que eles iam começar... Peraí. O que foi, capitão? O que foi? A lua sumiu de novo. Diz isso. De repente, o capitão virou as costas e foi embora. Escafedeu-se. Ninguém nunca mais viu o capitão. Gostaram da história? Acabou mesmo. É só isso. Gostaram não, né? Certeza que não. Eu vou escrever aqui. Eu gostei. Eu fico triste se vocês não terem gostado, mas eu vou escrever aqui, ó, no cantinho, a minha história, ó. Amado capitão. Capitão. Sem luar. Escafedeu-se. Tá? Essa é a minha história. Amado capitão, sem luar, escafedeu-se. É esquisita a história, mas observe. Se você seguir esse Z, vai dar certinho. Aqui, ó, nesse local, aqui, tem um osso que tem uma proeminência, que é o âmulo do osso amado. É o osso que está em riste. Ele é apaixonado. O âmulo do amato pertence ao osso amato. O osso amato. Só que amato escreve com H. Mas não tem problema. A gente vai colocar um Hzão aqui. Osso amato. Esse osso vizinho do amato é um osso que tem uma cabeça. Tá vendo que a cabeça dele é voltada para baixo aqui, ó. Encaixando nesses dois outros ossos de baixo. O osso que tem uma cabeça é chamado de osso captato. Capta, renda per capita, renda por cabeça, não é? Então, osso captato. O de baixo, onde o Zzinho está descendo ali, é chamado de osso, ele tem como se fosse uma boquinha, assim, parece um C, só que ele encaixa na cabeça do captato. Ele tem o formato de meia-lua. Meia-lua, semilua. É o osso do é o osso chamado de semilunar. Semilunar. E esse osso aqui, ó, o último, é um osso que sempre quebra. Quando a pessoa cai e apoia com as mãos no chão, a gente brinca no laboratório, né? Que esse osso, quando a pessoa cai de 4, somente idoso, né? Ele quebra. E esse osso, quando quebra, geralmente rompe uma artéria ali, e é uma fratura que meio que irreversível. Às vezes ele necrosa e tem que fazer cirurgia para tirar. Ele fica ali incomodando, sabe? É o osso que cifoide, desculpa a palavra, se chama escafoide. Tá bom? Então, esse osso que quebra é o cifoide, é o chamado osso escafoide. Então, eu vou colocar aqui o E do escafoide. Não, coloquei ele muito longe. Eu vou colocar ele um pouco mais para cima aqui para ficar bonitinha a imagem.
Escafoide, isso. Então, olha só. Se eu for escrever agora, então, a minha história de novo, eu vou escrever assim, amato captato semilunar escafoide. Beleza, gente? A minha historinha sem graça, totalmente idiota, faz a gente gravar. E se a gente colocar nessa sequência, com a mão direita espalmada para frente, a gente não erra. Só colocar TT, TP, amado capitão, sem luares, cafedeus. Beleza? Essa não tem jeito, né? Mas mamão com açúcar do que isso aqui não tem jeito, não. Facinho demais. Desenvolvi essa. Eu inventei esse negócio ridículo aí, que eu passo uma vergonha, mas que os meus alunos e os meninos da medicina, na época eu dava monitoria, né? Gravava dessa forma. Então, eu estou passando para vocês aqui, que talvez isso ajude. Dá um print aqui. Beleza. Tem alguém vivo ainda aí? Vou parar a nossa apresentação. Alguém vivo? Alguém pode falar comigo aí? Não? Ou eu devo dar falta para todo mundo? Ah, pode falar, Maria Rita. Pode falar. Habilita o seu microfone. Fala, olá, sou aqui, estou viva. É difícil para mim, gente, quando a gente está dando aula, todos os professores devem falar isso para vocês. Quando a gente está compartilhando o arquivo, eu não vejo o chat. Então, não vejo, você fala assim pelo chat, eu não estou vendo. Eu estou vendo só a minha imagem, eu preciso do som. Assim vocês me ajudam mais. Tá? E agora, para finalizar, eu vou mostrar de novo aquele arquivo para a gente falar do pé. E o pé é bem mais rápido e fácil. Quer ver? O pé é facinho. Olha lá. Então, nós vamos ter o que está de verde e de vermelho é chamado de tarso. Tá? Adiante ao tarso, eu tenho o metatarso. E nos dedos, as falanges. Tá bom? Proximais, médias e distais. Lembrando que no halo, que é o polegar do pé, esse constituído de ossos mais grossos aí, só tem duas falanges, proximal e distal. Mesma coisa no polegar, que é o primeiro dedo da mão. Ótimo. Vamos então aos ossos. Gente, nessa imagem aqui, eu vejo os ossos da perna, que são tíbia e fíbula. A tíbia está na medial e a fíbula, que é mais fininho, grava assim, ó, fíbula, fino, beleza? Fíbula, fino, está na lateral. Elas descem e entalam no pé, certo? Elas fazem assim, ó. O maléolo, que é a bolinha do tornozelo, vamos dizer assim, aquela protuberância do tornozelo, ela encaixa no pé. Ela faz como se fosse uma boquinha que encaixa no talinho. Tá? Se a perna entala no pé, grava que o osso onde a perna entala é o osso talos. Não tem jeito de você confundir. Onde ela entala é o calcâneo? Não, é o talos. Beleza. O osso que forma o calcanhar, como vocês estão vendo aí, tem nome melhor do que osso calcâneo? Não tem, né, gente? Osso calcâneo. Esse outro osso aqui, ó, que está escrito com uma setinha, cuboide, ele tem o formato de cubo. Professor, mas eu não estou vendo um cubo aí, não. Claro que não. Que se fosse um cubo, se chamaria o quê? Osso cubo. Como é parecido com um cubo, mas não é um cubo, lembra? Quando você tira o osso ali, isola esse osso, ele realmente lembra um cubo. Talvez no pé, assim, ele não veja, a gente não veja um cubo perfeito. Claro, ele não vai ver, porque não é um cubo, é um cuboide. Oide parecido com cubo, beleza? Aí, o que a gente vai ter? Tá vendo esse osso,
a setinha escrito navicular, navicular, esse osso navicular, ele lembra um barquinho, um navio. Porque ele forma tipo um sorriso, assim, não é? Que você está vendo de cabeça para baixo, mas se a gente for virar isso daqui, eu não consigo virar pelo meu expositor de imagem, mas eu depois vou colocar o osso isolado para vocês. Ele tem o formato de um navio, ele faz uma curvinha, como se fosse um sorriso. Então, nós chamamos esse osso de navicular. Na mesma linha do cuboide, eu tenho 3 outros ossos na mesma linha, antes de chegar no metatarso, eu tenho 3 outros ossos que começam com cu. Grava assim. É estranho, mas é isso mesmo, ó. Eu tenho o cuboide, o cuneiforme lateral, o cuneiforme intermédio e o cuneiforme medial, que eu não estou vendo nessa imagem, porque está do lado de lá, no meio, na face medial do pé, não é? Então, eu vou voltar aqui para ver, olha. Tá vendo aqui a seta dos cuneiformes? Está em 3 ossos. E a gente vai lembrar daquele conceito que a gente aprendeu, que era o quê? Medial, intermédio, lateral, certo? Medial, intermédio, lateral. Então, se eu pegar, seguindo a linha do meu hálux, do polegar do pé, né, do primeiro dedo do pé, atrás do metatarso do polegar do pé, do hálux, eu vou ter o primeiro osso cuneiforme, ainda conhecido como cuneiforme medial, porque está no meio das pernas, né? Medial. Eu vou ter também o cuneiforme lateral. E entre os dois, eu vou ter o cuneiforme intermédio. Por que se chama cuneiforme? É porque ele tem forma de cunha, não de cu, de cunha. Alguém que já encabou uma enxada alguma vez? A cunha de encabar é um pedaço de madeira, que a parte de cima dela é mais larga e a parte de baixo mais estreita. Na hora que você coloca na madeira e bate, ela abre na fresta da madeira e faz o cabo da enxada ser empurrado contra a ferramenta da enxada mesmo, do ferro, e mantém a enxada presa. Então, essa cunha, esse formato de cunha, esses 3 ossos têm, por isso eles têm o mesmo nome, são os ossos cuneiformes. Então, olha lá que facilidade, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, talos, calcâneo, navicular, cuboide, é que eu tenho que gravar nome diferente. Então, eu vou ter 3 cuneiformes. Fácil. Melhor ainda, na linha do cu, né, tem o cuboide, cuneiforme lateral, cuneiforme intermédio, cuneiforme medial. E para gravar isso daí, é muito simples. É só pegar as iniciais aqui, ó, né? Eu tenho TA, K, N, e aqui é tudo cu, não é? Então, na dúvida, você TA, K, N. No cuboide, cuneiforme, cuneiforme, cuneiforme. Então, eu tenho essa regrinha. Você coloca AK no cuboide, cuneiforme, cuneiforme, cuneiforme. Lat, intermédio, med. Lateral, intermédio, medial. Não esqueça da linha do cu, que é a última parte do metatarso que entra em contato com, do tarso que entra em contato com o metatarso. No metatarso é simples. O primeiro dedo, que é o hálux, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo, quinto dedo, né? Eu vou ter a mesma coisa, ó. Mesma coisa. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatársicos. Mesma coisa. Falanges com os mesmos nomes, proximal, médio e distal, igualzinho na mão. Não tem complicação. Ok. Voltando à nossa apresentação,
na verdade, nossa carranca, nossa cara. Vou parar de compartilhar esse arquivo. E agora, eu gostaria de ter começado a falar de músculos, mas infelizmente não teremos tempo hábil. Mas falamos praticamente todos os assuntos sobre ossos, né? Já. Só quero lembrar a vocês que eu tenho 12 costelas. Costela 1, costela 2, costela 3, costela 4, costela 5, certo? Até a 12. A 12ª e a 11ª, elas não chegam até aqui, no meu osso. Esse osso plano, esse osso reto que a gente tem aqui no tórax, chamado externo. As costelas que não chegam ao externo se chamam costelas flutuantes. Tá? E as outras costelas se chamam costelas verdadeiras. Existem costelas verdadeiras, típicas, que são aquelas que partem lá da sua vértebra e chegam no externo. E tem as atípicas, que elas não chegam até o externo, senão pegando carona na costela de cima. As costelas, elas, antes de elas chegarem no externo, elas não conseguem chegar completamente até o osso externo. Elas são completadas por uma cartilagem. Essa cartilagem que completa as costelas se chama cartilagem das costelas, ou melhor, cartilagem costal. Então, nas costelas mais baixas do gradeado costal, elas mesclam essa cartilagem. A cartilagem de baixo se funde com a de cima, formando esse rebordo que a gente tem, o rebordo costal. Tá bom? Beleza. Quanto a esqueleto, acho que nós falamos tudo agora. Mandarei o arquivo do esqueleto para vocês. Não sei se eu já mandei, mas mando de novo.